naquela época a universidade era bastante diferente, né? O sistema de ingresso eram 500 vagas, eu lembro até hoje, e se selecionavam os 500 melhores alunos, aqueles que tiravam as melhores notas, né? E existia o ciclo básico. Os alunos entravam para um ciclo básico e depois que escolhiam um curso profissional. Então, o ciclo básico de ciências exatas era química, física, matemática, estatística. O ciclo básico de ciências biológicas era a biologia, a medicina, a psicologia, né? E depois, em 1969, no fim de 68, o ciclo básico foi extinto, né? Porque havia uma pressão muito grande. Os alunos entravam para o básico de biológicas, por exemplo, mas todos queriam fazer medicina. Então isso criou um problema interno muito complicado. Outra coisa que existia, que foi bastante interessante, eram as disciplinas em bloco, né? Todos os alunos, né, por exemplo, de um determinado ciclo básico, cursavam as mesmas disciplinas, né? Então, o ciclo básico, as aulas eram, por exemplo, os alunos cursavam 4 disciplinas e o semestre tinha 4 meses. Então, um mês era só química, o dia inteiro, de manhã e de tarde, só aula de química, teórica e laboratório. O segundo mês era física, o terceiro mês era cálculo, o quarto mês era biologia, por exemplo. Então os professores ficavam durante esse mês praticamente só dando aula, porque a aula era o dia inteiro para todo mundo, né? Aí depois eles ficavam liberados para fazer outras coisas, fazer pesquisa, não sei o quê. Essas disciplinas em bloco também foram extintas em 1969, e eu me lembro que uma das razões era que o tempo era muito curto, de um mês, para o aluno assimilar uma quantidade enorme de conteúdo, ele não tinha tempo de internalizar, de amadurecer a coisa. Outra experiência bastante interessante foi o ensino programado individualizado, né? Que, por exemplo, aqui, a primeira disciplina que começou isso foi cálculo. Então, tinha 3 aulas de cálculo por semana, mas não tinha aula. Não tinha aula. Os professores no primeiro dia disseram: olha, nós vamos estudar, por exemplo, do capítulo 1 ao capítulo 10. Então toda aula tem um teste sobre um capítulo. Então, primeiro teste é do capítulo 1. Não tinha aula, os alunos estudavam autonomamente e iam para a sala fazer o teste. E tinha um monitor, vários monitores, que corrigiam o teste na hora. E ele já saía sabendo se ele foi aprovado ou não. Se ele foi aprovado, na aula seguinte ele já poderia fazer o teste do capítulo 2. Se ele fosse reprovado, ele tinha que repetir o teste do capítulo 1 e repetir tantas vezes quanto fosse necessária até ele dominar o conteúdo. Entendeu? Então os alunos que tinham um desempenho muito bom, eles faziam o teste a primeira vez e já eram aprovados, no meio do semestre eles terminavam a disciplina. Os alunos com mais dificuldade tinham que fazer o teste 1 várias vezes, o teste 2 várias vezes. Então o professor não dava aula, né? Mas tinha os monitores durante a semana que tiravam dúvidas. Esse ensino programado individualizado também foi extinto em 1969 e aí voltaram as disciplinas tradicionais, né? Eu nunca vi os alunos da UNB estudarem tanto quanto estudavam naquela época. A biblioteca funcionava 24 horas por dia. E eu era jovem, solteiro, então de vez em quando eu ficava aqui até de madrugada. Então era um outro ambiente, né? Muito, muito diferente. Então, quando eu cheguei aqui, em 69, o departamento tinha um único curso, que era o curso de Química, com 2 habilitações, o bacharelado e a licenciatura.
né? Então, eram habilitações de um mesmo curso. Então, o número de alunos que optava pela licenciatura era muito pequeno, né? E mesmo o número de alunos que se formava no curso de Química como um todo era muito pequeno, em torno de 5, 6 alunos que formavam por semestre. Quando aparecia um que queria fazer licenciatura, era um caso raro. Alguns optavam pelos dois cursos, né? Então, na hora de fazer a inscrição no vestibular, eu coloquei primeira opção Geologia, segunda opção Química. Eu falei, bom, eu vou ficar tranquilo, porque provavelmente eu não passo em Geologia, porque a concorrência está muito alta, é muito difícil. E eu vou para a Química e, no fundo, eu acabo fazendo o que eu quero, né? No fundo, é o que eu quero. E acontece que eu passei na primeira opção, entrei em Geologia. Aí eu falei, gente, mas como é que eu faço? Aí eu fiquei muito feliz, porque tinha que fazer Química Geral, né? No primeiro semestre, que na minha época tinha um semestre básico, nós tínhamos área de exatas, área de humanas. Todos os cursos de exatas faziam o mesmo semestre, o primeiro semestre, a gente se convivia alunos de todos os cursos de exatas e os alunos de humanas também faziam um semestre comum. Então, nesse primeiro semestre, tinha a Geologia Geral e a Química Geral. O curso era muito pesado, né? Então, por exemplo, a Química Geral, o livro adotado era o livro do Marram, que eu considero um livro extremamente difícil, muito complicado. Então, os alunos comentavam que eram 3 livros que o autor começava com a letra M. Era o Marram, o Moise de cálculo, e tinha um outro que eu me esqueci, de física, que começava com M. Eram os 3 M's, né, que aterrorizavam a vida dos alunos. Mas, com o passar do tempo, né, as coisas foram mudando e foram se adotando outros livros que tornaram a permanência dos alunos no curso mais viável. Bom, quando eu fui fazer Química Geral, eu me impressionei negativamente. Falei, gente, mas isso não é a química que eu sou apaixonado. Então, eu acabei não assistindo às aulas, né? Só fui fazer as provas, consegui lá o meu SS, porque eu me afastei das aulas. O livro era simplesmente horrível, então eu olhava o livro só para saber como é que seria mais ou menos o caminho do professor nas provas, e estudava pelo Marram, que eram pouquíssimos alunos que se interessavam. O Marram era considerado pelos alunos assim, um livro muito difícil de estudar. Então, mas eu gostava muito do Marram, era muito conceitual, e era exatamente as coisas que eu gostava. Eu gostava de ficar matutando, enquanto os meus colegas ficavam fazendo exercícios lá na biblioteca, eu ficava sentado lendo a parte conceitual. De vez em quando eu interagia para ver um exercício ou outro, mas eu sempre gostava de ficar estudando a parte conceitual e ia fazer as provas, fazia poucos exercícios apenas, porque eram todos muito semelhantes, então eu fazia só o que me interessava. E eu me fascinei com tudo e tal, interagia muito com o pessoal da Química, mas era um estranho no ninho, digamos assim. As pessoas não me viam como um colega, exatamente. Aí eu, na Geologia, eu fui avançando, fiz a parte de sedimentologia, que tratava exatamente do petróleo, adorei, fui monitor, trabalho de campo e tal. Eu estava até indo razoavelmente bem, gostando, e naquela dúvida ainda. Aí eu pedi duplo curso para Química na época, o professor Antônio era, na época, o diretor do Instituto de Ciências Exatas, o departamento de Química era do Instituto de Exatas, então tudo passava por lá, né? O conselho do Instituto de Ciências Exatas. Então, meu pedido foi negado, eu fiquei muito indignado. Falei, não é possível, mas eu vou fazer esse curso de qualquer jeito, eu tenho que fazer esse curso. Isso aconteceu que entrei na Geologia, no terceiro ano, Geologia, na Petrologia Ígnea e Metamórfica. Aí eu achei horrível. Eu falei, não, isso eu não quero para minha vida isso não. Sedimentologia eu adorava, mas ígnea e metamórfica achava horrível. Aí eu falei, não, não é isso que eu quero. Então eu comecei a
focar na química, eu falei, já que não pode ser duplo curso, eu vou mudar de curso. Eu mudei de curso no terceiro ano, final do terceiro ano, fui para a química, aí cheguei muito feliz e conheci o professor Wildson, que era aluno da licenciatura. Foi aí que eu fiquei sabendo que existia licenciatura, porque como eu não tinha entrado na química, eu não sabia que havia duas habilitações, o bacharelado e a licenciatura. Para mim era curso de química, eu não tinha essa noção. Eu tinha sido monitor de uma disciplina da química e isso não estava em questão. E aí, eu, conhecendo o professor Wilson, eu falei, ué, mas licenciatura, o que é isso? Ele foi me explicando, eu comecei a me interessar e comecei a seguir as orientações dele, de fazer disciplinas, né, da licenciatura, já que eu estava no bacharelado, e aí eu me apaixonei, eu falei, não, eu quero é isso. Né? Então, é isso que eu quero para mim. Mas, então, com o tempo, já antecipando um pouco, havia umas revistas aí, não sei se era da Química Analítica, o grupo de Química Analítica nacional, que colocava os grupos de pesquisa principais no Brasil. Em polografia, o nosso estava ali como destaque, que eram pioneiros, teve um prêmio Nobel nessa área, e o Clausus também, o grupo dele de espectrometria, foi extraordinário. Então a gente usava essas experiências de laboratório para o curso. Por exemplo, os alunos nossos de Química Analítica, a gente os levava para a CAESB, para ver como é que trata a água, e fazia o tratamento de água no laboratório igualzinho lá. Mas então, a fábrica de cimento lá perto de Sobradinho, então via o processo e depois o tratamento, a análise, né? Então era muito prático. E assim outras coisas, né? Alimentos, por exemplo, você quer saber quanto que tem de metal nas plantas, né? Então a gente faz isso também. Mas como aluno, eu tive muitas experiências interessantes e conheci professores fascinantes, como o professor Clausius da Analítica, que era a minha área e até hoje a minha área da química de paixão. O professor Clausius era uma pessoa que conhecia muito de história da química e a área instrumental, na área de métodos ópticos, né? Então me apaixonei pelos métodos ópticos, o professor Antônio pelos métodos eletroquímicos, né? Então nunca gostei, mas eventualmente, né, eu acabei me apaixonando muito por essa parte instrumental na parte ótica e acabei sendo orientado pelo professor Antônio numa pesquisa sobre farináceos, que acabou não avançando do jeito que a gente queria, nessa parte mais também de analítica mais voltada para a área dele, de eletroquímica, e acabou que meu caminho me afastou da química propriamente dita, eu fui para a área de ensino. Mas aí eu voltei como professor, mas aí é uma outra história.